Repita assim comigo, ó. Não se apresse. Fale em voz alta. Não se apresse. Muito bem. Você já ouviu falar, eu também já, e isso é uma realidade. Isso é uma verdade. A pressa é inimiga da perfeição. Tudo que a gente faz com pressa, tudo que a gente faz correndo, tem uma grande chance de ser mal feito, de dar errado. Por quê? Porque as melhores coisas para serem feitas leva tempo. É necessário investir dedicação, preparo, tempo. Não é rápido. Infelizmente, cada dia que passa está piorando mais, as pessoas estão muito ansiosas. Elas querem tudo da noite para o dia. Elas querem tudo rápido. Pensa comigo. Se nem Deus criou tudo no primeiro dia, ele foi dividindo. Ele levou 6 dias para criar a terra, para criar a natureza, o homem, os animais. Mas ele é Deus, ele podia fazer tudo de uma vez, não podia? Mas ele foi fazendo aos poucos, porque tudo na vida é assim, é um processo. É um processo, é passo a passo, é aprendizagem, é desenvolvimento. E quanto mais você tiver o entendimento que as coisas não devem acontecer da noite para o dia, não deve existir essa pressa, essa ansiedade, mas você manter a calma, o equilíbrio, você vai ter chances ainda maiores de conquistar, de prosperar, de crescer e de fazer sucesso na sua vida. Eu gostaria de mostrar uma passagem bíblica lá no livro de Provérbios. Preste atenção, por favor, vamos lá. Provérbios 14:15 diz assim: o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Preste atenção. É muito importante essa palavra aí. Os simples dá crédito a toda palavra. É aquela pessoa que acredita no dinheiro fácil. É aquela pessoa que acredita que ela vai ficar rica da noite para o dia. É esse tipo de pessoas, ou é esse tipo de pessoa que vai cair em golpe, que vai ser enganada, que vai ser iludida. Ela acredita. Os simples dá crédito a toda palavra. Mas o prudente, e nós temos que ser o quê? Prudentes. O prudente atenta para os seus passos. Ou seja, o prudente, ele não vai acreditando em tudo. O prudente, você não consegue enganar ele, porque ele fica atento nos detalhes. Ele sabe que é tudo passo a passo. Ele sabe que tudo leva tempo e que não vai ter um grande resultado da noite para o dia. O prudente, ele não tem pressa. O prudente sabe esperar o tempo certo. O prudente não vai cair em golpe. O prudente não vai colocar dinheiro em algo enganoso. Porque antes dele fazer, ele pensa, ele analisa, ele pesquisa, ele vai atrás. Mas tem gente que a sede dela de ter um resultado é tão grande, e não tem nenhum problema nisso, mas tem que haver calma e equilíbrio. Mas tem gente que a ansiedade dela em vencer, prosperar, conquistar, crescer é tão grande que ela sai fazendo um monte de besteira. Ela não vê o que está fazendo, ela não pensa direito, ela acredita em qualquer coisa. Ela confia em todo mundo. Nós devemos confiar nas pessoas, porém, não podemos ser ingênuos. Quem está me entendendo? Principalmente quando o assunto é dinheiro. Principalmente quando o assunto é dinheiro. A pessoa, quando quer te vender alguma coisa,
A pessoa, quando quer te enganar, ela vai prometer tudo, ela vai dizer que a sua vida vai mudar, que você vai ficar rico, ela vai prometer tudo que você quer ouvir. Mas se você for prudente, você não vai cair nessa. Você sabe que tudo é passo a passo. Até porque as coisas que são conquistadas de maneira rápida, sem preparo, sem luta, sem sacrifício, não vão permanecer. São coisas que não vão durar. São bens que não são duráveis. Quais são os bens duráveis? Aqueles que você constrói degrau por degrau. Quem está me entendendo? Agora tem uma outra coisa que eu vou te mostrar na tela. Preste atenção, põe aí, por favor. Repita. Cuidado com empréstimos. Fala de novo. Cuidado com empréstimos. Se você já fez empréstimo, eu sei que talvez você já está numa situação difícil, mas isso aqui vai te ajudar a não cair novamente nesse erro. O que acontece? A pessoa que faz empréstimo, por que ela faz? Na maioria dos casos. Existem as exceções, tá? Mas na maioria dos casos, a pessoa está sem dinheiro e ela já está sem dinheiro porque ela não soube administrar o dinheiro dela. Ela já está sem dinheiro porque ela já deu um passo maior do que a perna. Ela já está sem dinheiro porque ela acreditou em alguém, caiu num golpe, foi querer ser bonzinho com alguém e se deu mal. Aí, o desespero, né, de querer pagar, de querer resolver as coisas, ela vai lá e faz um empréstimo. E às vezes ela não pensa, porque ela está desesperada para resolver o problema, está precisando de dinheiro, só que ela não pensa que aquele empréstimo ela vai ter que pagar. E na maioria das vezes ela não vai pagar o empréstimo com um juros pequeno. É sempre alto, é sempre muito maior. E a Bíblia nos dá a visão e o ensinamento sobre isso. Você quer ver? Põe aí na tela, por favor. É outro provérbio, tá ali, ó, 22:7. O rico domina sobre o pobre. E o que toma emprestado, vocês estão vendo, pessoal? É a palavra de quem? É a palavra de Deus, tá aí, ó. E o que toma emprestado é servo do que empresta. Olha isso aí. Você já tinha lido isso? Você sabia disso aí? O rico domina sobre o pobre. E o que toma emprestado é servo do que empresta. É o que acontece. A pessoa fica escrava, ela fica presa no empréstimo, não consegue pagar, o nome suja, aí o desespero vem, a pessoa não sabe mais o que fazer. Se você está nessa situação, não se desespere. Você entrou nessa situação, mas você vai sair, nós vamos te ajudar. Você está aqui para isso, você está aqui para vencer. Procura lá, negocia a sua dívida. Conversa, vê um valor que você pode pagar que não vai comprometer a sua renda, que não vai comprometer as coisas que você precisa pagar todo mês. Busca uma maneira de negociar e não faça mais empréstimo. Nem para você e pior ainda, porque às vezes tem gente que faz empréstimo para outra pessoa. Não cai nessa, gente. Cuidado, cuidado, para você não se enrolar, porque Deus não quer isso. Deus quer que você tenha para emprestar e não para tomar emprestado. E quando a Bíblia fala que você tem para emprestar, não é que você vai sair emprestando para todo mundo, não. Mas é que você vai ter condição. Você vai ter uma vida de qualidade. Tá entendendo? Sim ou não? Então toma cuidado com isso. O que empresta, aliás, o que toma emprestado, se torna servo do que empresta. Então você não vai cair nessa mais. Você vai corrigir e consertar esses erros para nunca mais entrar neles. Amém? Amém? Quem está me entendendo? Deixa eu perguntar. Vocês estão entendendo até aqui? Veja quanto você pode gastar. Veja quanto você pode gastar. Gente, eu sei que isso parece óbvio. Se a gente for pensar, é algo que eu não precisaria nem falar.
Só que, na realidade, é bem diferente. Porque tem muita gente que sabe disso, mas não vive, nem não pratica. Ela continua gastando mais do que ela ganha. Pastor Fernando, mas isso aí é óbvio. Põe de novo a frase, a frase que eu acabei de mostrar. Põe de novo. A mesma frase. Veja quanto você pode gastar. Eu sei que isso aí parece óbvio, mas por incrível que pareça, tem pessoas que não pensam sobre isso, ou que não se atentam para isso, ou que ficam emocionadas, hipnotizadas pelo desejo de comprar, pelo desejo de ter, e acabam se endividando, gastando mais do que podem. Olha só o que diz o texto sagrado lá em Lucas. Põe na tela para mim. Acompanha comigo aqui, ó. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para construir? Ou seja, nós não podemos fazer as coisas sem primeiro pensar. Nós não podemos gastar sem primeiro ver se podemos gastar. Isso chama-se planejamento. Isso chama-se responsabilidade financeira. Sabe o que acontece? A pessoa vai lá e fala, ela pensa assim, ó, eu vou comprar, eu vou pagar em tantas vezes. Ah, eu vou pagar um pouquinho só por mês. Aí ela pensa que é pouquinho. Só que o que acontece? É um pouquinho daqui, é um pouquinho dali, é um pouquinho de lá, e mais um pouquinho daqui, e mais um pouquinho daqui. E aquele pouquinho se torna em muita coisa. Fora as despesas que ela já tem todo mês. Você sabe quais são as suas despesas todo mês? Você sabe quanto que você tem que ter só para manter a sua vida? Pagar tudo. E outra coisa, gente, você não pode calcular só as despesas. Porque senão você vai trabalhar, pagar todas as despesas e ficar sem nada. Não, você tem que considerar que o dinheiro tem que sobrar. Não é só para pagar as dívidas, não é só para pagar os compromissos, não. E se manter. Tem que sobrar. E se não está sobrando, está errado, tem que sobrar. Ah, pastor Fernando, mas não tem jeito, eu ganho pouco. Não, peraí. Você ganha pouco? Então você vai ter que gastar menos. Até você encontrar uma outra fonte de renda, até você encontrar uma outra atividade que você consiga ganhar mais. Enquanto isso não acontecer, você vai ter que gastar menos. Eu não posso querer gastar além do que eu ganho. Eu não posso querer gastar igual o que eu ganho. Ah, eu ganho X, então eu vou gastar X. Não. Se você ganha X, você tem que gastar menos do que você ganha. Não igual e muito menos mais. Tá entendendo sim ou não? Ou seja, isso é você ter responsabilidade. Isso é você ter